A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 35, nos versículos de 1 a 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia lhe será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. O que está acontecendo aqui? Moisés convocou toda a congregação. Se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, se tu acompanha diariamente as leituras bíblicas, as reflexões bíblicas, os capítulos, tu sabe o que tem acontecido com o povo de Israel no deserto. Tu sabe o episódio dramático do bezerro de ouro, tu sabe sobre as instruções de Deus a respeito do tabernáculo, tu tá sabendo da lei, da aliança, dos mandamentos de Deus, enfim, tudo que Deus está ensinando ao seu povo. E nós já sabemos que este povo, nesta época, equivalia a mais ou menos 2 milhões de pessoas. É muita gente. Então, quando tu lê, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, tu tem que pensar numa multidão. Muitas pessoas, homens, mulheres e crianças, jovens, adultos e idosos. Tu tem que pensar em tudo isso. Tu tem que pensar em hebreus, em estrangeiros, em egípcios, em pessoas de diversos locais que estavam junto com o povo de Israel. Então, neste momento, Moisés está convocando toda essa massa de gente, todo esse povo. Para quê? Para que eles ouçam as palavras que o Senhor ordenou. E a primeira coisa que ele fala é algo que ele tem repetido. Tipo, não é uma novidade. No 7º dia, esse povo, essa multidão vai descansar. O 7º dia será santo. Será um repouso solene ao Senhor. E nós sabemos que o povo vem de uma realidade de escravidão, de trabalhar sem parar. E Deus está ensinando esse povo a descansar. Eles precisam aprender a descansar, a esperar, a depender de Deus. Assim como eles, nós também temos essa tentação, essa ansiedade, essa expectativa de que se tu trabalhar muito, 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 tu vai ser recompensado. Que tu tem que te esforçar, te sacrificar, ficar cansado, exausto. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar, principalmente o homem. O trabalho é uma bênção de Deus. A maldição é o cansaço, é o suor do rosto, é o que hoje nós chamamos de estresse, né? Essa é a maldição, esse é o castigo, mas o trabalho, ele é bênção. Jesus disse: o meu pai trabalha e eu trabalho, meu pai trabalha. Então trabalhar é bênção. Agora cansar, se estressar, ficar esgotado, exaurido, exausto, isso não é bênção. E Deus está querendo dizer o quê? Dependam de mim, confiem em mim.
Porque essa tentação de trabalhar demais, claro, às vezes para prover a família, outras vezes é uma ambição, uma ganância, uma obsessão, uma fuga. Homens que confessam que trabalham mais para não ter que conviver com a esposa e com os filhos, porque aquela vida familiar sufoca, oprime. Então, quem olha pelo lado de fora, que homem abençoado, provedor. Então ele prefere trabalhar igual um condenado, igual um escravo, igual um burro de carga para não ter que conviver. Ele supre, ele paga, ele compra, ele abençoa materialmente, mas ele não quer conviver. Então, são muitas as razões que fazem uma pessoa se matar de tanto trabalhar. E aqui Deus está falando de novo, mais uma vez, sobre o descanso. Repouso solene ao Senhor. Então, o repouso solene ao Senhor não quer dizer que tu vai ficar deitado com os pés para cima. É ao Senhor. Tu tem que santificar. E aqui vem outra sabedoria, outro discernimento. Não é uma preguiça, não é como a gente chama, laissez-faire, quer dizer, tu deixar tudo como está, não fazer nada, sabe? Perder, vamos dizer, aquelas horas, aquele dia. Não, é repouso solene ao Senhor. É tu santificar aquele tempo de descanso. É que nem a pessoa que faz jejum, mas não larga o celular. Faz jejum, mas não para de fazer fofoca. Faz jejum, mas continua ganhando dinheiro, vamos dizer assim, para si. O jejum, ele é para tu te contristar, te quebrantar, te humilhar na presença de Deus. Tu tem que orar, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que estar em conexão com o teu Deus. Então aqui é a mesma coisa. É para tu descansar, mas esse descanso tem que ser santificado. Tem que ser na presença de Deus. E isso eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo a descansar, aprendendo a esperar, aprendendo a depender de Deus. Então, assim, novamente vem esta palavra. E aí é fácil de entender, eles não estavam cumprindo, eles não estavam conseguindo cumprir da maneira santa e sagrada. E hoje em dia, nos nossos dias atuais, isso virou uma febre, né? Uma obsessão, o trabalho incessante, ininterrupto. E muitas pessoas estão loucas, enlouquecendo, doentes, esgotadas, porque não acreditam que o descanso é bênção de Deus. 4. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E então tu já entendeu. Os versículos de 1 a 3 estão introduzindo esta missão santa, sagrada, que o povo tem, que é ofertar ao Senhor. Olha, Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, no verso 1. No 4, Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel. Então ele introduz o assunto, reafirmando a importância do descanso
solene, sagrado ao Senhor. Agora ele está mandando trazer ofertas para o tabernáculo. E quem tem um coração disposto é que vai ofertar. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Aí vem a lista dos materiais. Estas ofertas, elas já foram tratadas por nós no canal no capítulo 25. Então hoje eu vou resumir, porque nós já estudamos detalhadamente no capítulo 25 de Êxodo. Como eu digo para vocês, nós estamos caminhando. De quando em quando eu faço uma revisão, né? Mas nós estamos avançando. Então, o que a gente vê aqui? Que era uma oferta ao Senhor. Moisés estava pedindo, mandando, né? Estava dando a instrução, mas essa oferta é para Deus. E isso é um discernimento que nós temos que ter. Nós ofertamos e quem recebe são homens, são pessoas, mas esta oferta sempre tem que ser para Deus. E o coração tem que ser disposto, tem que ser agradecido, tem que ser grato ao Senhor. Voluntariamente, então não é por obrigação, nem por interesse. É de uma forma voluntária, espontânea, ao Senhor. E aí tu entende. Eles tinham uma missão agora. Ofertar, trazer uma oferta ao Senhor. E aí poderia esta missão santa, sagrada, abençoada, que foi indicada pelo próprio Deus, orientada pelo próprio Deus, gerar neles uma ansiedade deles quererem fazer e esquecer do descanso, esquecer de santificar a Deus no 7º dia. E isso é muito sério, porque pode ser uma coisa boa, mas se fugir da orientação de Deus se torna mal. As bênçãos podem se tornar maldição. Minha mãe dizia, eu vou ver se eu vou saber falar, fazer uma coisa boa na hora errada é tão errado quanto fazer uma coisa errada na hora boa. Ela quer dizer assim, que ela sempre dizia isso, que às vezes tu quer fazer uma coisa boa, mas a hora não tá certa, não é o melhor momento, e isso é errado. E às vezes tu faz o que é errado, que é fazer algo errado, e tu pensa que tá numa hora boa, mas é errado, então não vai ter resultado. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é isso. E a Bíblia diz, tudo que a gente faz tem que ser para honra e glória do Senhor Jesus. E quem é sábio discerne o tempo e o modo de fazer. Então, tu tem que saber como que tu vai fazer as coisas e quando que tu vai fazer. E isso depende da sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Porque às vezes é como o fruto. Se tu esperar demais, ele vai apodrecer, ele vai criar bicho. Ou os passarinhos vão comer. Tu demorou demais. Se tu for rápido, precipitado, ansioso, tu vai pegar verde. Então, é isso que eu entendo. Que agora Deus estava pontuando. Vocês têm uma missão pela frente. Mas vocês têm que fazer de acordo com as minhas instruções. Então, vocês têm que saber descansar. Não fiquem loucos, obcecados, obstinados. Façam, mas descansem no 7º dia. 10. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. Agora ele vai listar. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição,
o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então, de novo, se tu tá acompanhando, nós já estudamos tudo isso. Então aqui é ordem, organização, planejamento, projeto. Quem já construiu, né, uma casa ou reformou, sabe que tu tem que listar que tudo que tu vai fazer, e mesmo assim depois tu ainda tem que retocar, melhorar. Aqui tem que ser destacado o quê? Venham todos os homens hábeis, todos os homens hábeis, quer dizer, tu vai obedecer as instruções do Senhor, mas tu vai ter que ter habilidade. Tu é um homem hábil. E quando tu serve, quando tu trabalha, quando tu faz algo para Deus, isso é um ministério, isso é uma missão, isso é serviço. E além das ofertas, agora tu tem a oportunidade de servir ao Senhor. Então tu vai ofertar porque tu tem um coração movido, voluntário, grato, agradecido ao Senhor, sim. Mas agora tá falando que tu vai doar o teu serviço, a tua capacidade, a tua habilidade, aquilo que o Senhor te deu. E isso também se torna uma oferta, oferta de amor, oferta de dedicação, um sacrifício, uma forma diferente de gratidão. Quando tu está servindo ao Senhor com a tua capacidade, com a tua habilidade. E daí vem de novo o alerta, vamos dizer assim, a luzinha amarela. Por quê? Se tu é um homem hábil e tu tem capacidade de fazer muitas coisas, tu pode ter a tentação de não descansar. Então, de novo, eles tinham que dar a oferta e levantar esta oferta, né? Oferecer essa oferta. E agora aqui nós estamos vendo o serviço, toda a obra que tem que ser feita. Tudo envolve muitas áreas, muitas habilidades, muitas capacidades. Então, tu quer servir ao Senhor? Tem um jeito, tem uma vaga aqui para ti. E olha que interessante. É de Deus? É de Deus. Foi Deus que pediu? Foi Deus que pediu. Mas Ele também disse que tu tem que descansar. São 6 dias para servir, para trabalhar, mas um é para descansar, repouso solene ao Senhor. Então isso é uma tentação de novo, tu querer fazer aquela obra, tu confiar na tua inteligência, na tua habilidade, confiar na força do teu braço, ou eu até listei aqui, ó, na tua beleza, dependendo do que é, na tua inteligência, do teu conhecimento, a tua juventude, as riquezas, o recurso, na tua família, né? Na tua experiência. São muitas as coisas que podem fazer com que a gente haja independente do Senhor. Que a gente esqueça que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, que nós dependemos do Senhor. 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Então, o que quer dizer saiu da presença de Moisés? Foram agir, foram trabalhar, foram dar conta da missão. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Então, aqui fala do coração e fala do espírito.
Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, tu é impelido no teu espírito e tu tem o teu coração movido. Olha que forte isso. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor. Então, para servirmos ao Senhor, para ofertarmos ao Senhor, nós temos que ter um coração movido e um espírito impelido. Quer dizer, corpo, alma e espírito unidos, conectados, ligados ao Senhor. Tu não pode fazer de qualquer jeito, como a gente diz, da boca para fora, ou com fermento, né? Tendo só uma aparência. Tu tem que ter sempre a essência, aquilo tem que vir de dentro. A tua alma, o teu coração, a tua disposição mental está sendo movida. Tu tá envolvido de corpo, alma e espírito, né, nesse serviço, nessa missão, nessa oferta. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Então aqui nós temos que ponderar algumas coisas. Em primeiro lugar, tem que ser de dentro para fora, corpo, alma e espírito. Homens e mulheres, todos estavam sendo chamados. E olha que forte. Quando foi na ocasião, no episódio do bezerro de ouro, se tu não assistiu o vídeo, por favor, assiste. Eu te convido a assistir aquele vídeo. Muito sério, muito importante. Um vídeo esclarecedor. E do ponto de vista espiritual, foi um divisor de águas para o povo de Israel. E aí tu tá vendo que naquela ocasião, ou se tu não assistiu, tu vai assistir, temos uma playlist sobre Êxodo. Eles tiraram as argolas de ouro. E aqui, olha só, fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Então não tem como tu não fazer uma conexão com aquela situação. Então é como se assim, ó, a gente errou, a gente pecou, mas a gente se arrependeu de verdade. E nós vamos dar o máximo, o melhor, tudo que temos para mostrar esse arrependimento. Isso são frutos dignos de arrependimento. Então, eles trouxeram tudo que tinha de ouro para o tabernáculo de Deus. 23. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda obra do serviço a trazia também. Então, se a pessoa não tinha ouro, ela não podia doar ouro, porque ela não tinha, mas ela tinha prata, então ela doava prata. Ela não tinha prata, ela tinha bronze, ela doava bronze. Os tecidos, então assim, ó, as peles dos animais, quer dizer, havia um jeito de tu estar inserido neste movimento de ofertar ao Senhor. A madeira, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho bronze, não tenho tecido, não tenho animais, mas eu tenho madeira, então eu vou doar. Então a pessoa podia se encaixar e não tenho nada, mas eu posso servir. Deus me deu capacidade, habilidade. O que importa aqui? Ofertar ao Senhor, as ofertas ao Senhor. 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então, as mulheres hábeis, tu tinha visto lá no 10, ó, os homens hábeis, todos os homens hábeis. Agora, no 25, nós temos todas as mulheres hábeis que trabalhavam com as mãos.
e mulheres têm joias. Lembra quando eles ficaram tristes e envergonhados, tiraram as joias? Então as mulheres também poderiam participar. As mulheres também poderiam mostrar a sua gratidão e o seu arrependimento também. 26, e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra, cujo coração, mais uma ênfase que é algo interno, algo pessoal. 27, os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Então, todos foram movidos, homens e mulheres, para servir e ofertar ao Senhor. E o que eu destaco aqui? A obra de Deus pela mão de Moisés. Vamos ver como é que está aqui. Toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Então, a obra era de Deus, mas estava sendo feita por intermédio de Moisés, pela atuação de Moisés. E isso, de novo, a gente viu a obra que foi feita, né, o bezerro de ouro. E agora eles vão ter que mostrar, assim, superar tudo aquilo, apagar, como Zaqueu quando se converteu, que diz que ia restituir 4 vezes mais. Eles estão se esforçando. 30. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Nós já estudamos no capítulo 31 sobre esses personagens abençoados, Bezalel e Aholiabe. Homens cheios do Espírito de Deus, cheios de habilidade, inteligência e conhecimento. E aí, aqui nessa citação de Êxodo 35, é acrescentado essa, vamos dizer assim, expressão ensinar os outros. Então, além deles serem cheios do Espírito Santo, cheios de habilidade, cheios de inteligência, de conhecimento, eles estavam aptos, preparados a ensinar os outros. E era obra de mestre, era de alguém muito especial, alguém que poderia realmente fazer o que Deus estava ordenando, que poderia obedecer a Deus, trazendo ofertas e cumprindo a missão, o serviço, dedicando tudo isso ao Senhor. Nós já estudamos sobre Bezalel e Aholiabe, e eles vão voltar em outros capítulos. Se tu não assistiu, volta um pouquinho que tu vai saber que eu até falo sobre eles, sobre esses personagens que foram escolhidos, chamados pelo nome. Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri,
filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Homens especiais.